Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Estamos aqui mais um domingo de celebração ao nosso Deus, né? Que possamos sair daqui renovados, cheios da presença do Senhor em nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça aí. Vamos orar, feche seus olhos. Oremos. Santo Deus e amado Pai que está no céu, santo, santo, santo é o teu nome. Grandioso Deus, soberano Deus, Rei dos céus e da terra. Senhor, nós aqui exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é por nós. Obrigado, meu Pai, por nos amar tanto assim. Obrigado, meu Deus, pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha, meu Deus, perdoar nossos pecados, nossas falhas. Em nome de Jesus, perdoe a tua igreja. Tudo aquilo que foi feito e não agradou ao Senhor. Em nome de Jesus, que nesta noite possamos ser renovados pelo Senhor, instruídos pela presença do teu Espírito Santo. Que tudo que fizermos aqui, Senhor, meu Deus, seja para a honra e glória do Senhor. Meu Deus, receba, meu Deus, como o nosso louvor e adoração a Ti, meu Deus, meu Pai, os testemunhos, os louvores, meu Pai, a palavra que venha falar conosco nesta noite. Que possamos, Senhor, meu Deus, nos alimentar do Senhor nesta noite, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, assim seja feita a Tua vontade, meu Pai. Que Teu Espírito Santo nos conduza, abre o nosso entendimento, meu Deus, em nome de Jesus. Que possamos, meu Deus, todos nós sairmos daqui não da maneira como entramos, mas, meu Deus, renovados pela presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Somente a Ele, honra e glória. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos nesta noite, né, noite de celebração, noite de Santa Ceia, né? Creio que você já veio aí com seu coração aquebrantado diante da presença do Senhor, né? Então vamos celebrar, vamos cantar louvores ao Senhor. Aleluia, vamos ficar de pé nesse momento, igreja, para iniciar nosso culto de celebração e adoração a Deus. Ao passado alguém me pediu.
este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e a terra já vi sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Aleluia. Ele vive e reina em nossas vidas. É isso que diz a palavra do Senhor. Então cante ao Senhor com alegria de todo o coração. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. temor não há, mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória ao meu Jesus que vive está. Vamos acabar, porque Ele vive. Levante sua mão. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. As mãos lá no alto, declare. Temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos fazer a nossa leitura bíblica. É, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. A partir do versículo 1.
até o 8, tá? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 8. Vamos ler? Você acompanha aí na sua Bíblia, tá? Diz assim: o amor é dom supremo, e eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Que o Senhor nos abençoe a leitura da sua palavra, né? Falando sobre o amor, que é o dom supremo, né? Então, o amor é tudo. O amor, ele está em nossas vidas, tem que estar em nossas vidas, em nossos corações. Tem que estar no dia a dia, tem que estar gravado nas nossas mentes, nos nossos atos, nas nossas atitudes, né? Então, a gente vê aqui que todas as coisas irão passar, menos o amor, né? O amor vai permanecer para sempre, né? Então, nós temos que nos ver assim, nos amar uns aos outros, né? Não procurando nossos próprios interesses, como a palavra fala, né? Mas nos ajudando, né? Em amor, em paz, nos ajudando em palavras. É muito bom a gente congregar numa igreja onde todos se preocupam uns pelos outros, seja em oração, né, seja em palavras. Creio que Deus tem nos abençoado muito assim, nesse momento de pandemia, né? Nós nos alegramos na presença do Senhor, porque tanto eu como você sabia que tinha alguém orando por nós, né? Tinha alguém assim orando, sentia assim a presença do Espírito Santo de Deus, porque a gente sabia que alguém estava se preocupando por nós em oração, né? Então isso é muito bom, né? O amor é tudo, o amor de Deus por nós, né? É tudo. Então, que Deus possa nos abençoar na leitura da sua palavra. Podeis sentar, meus irmãos. Vou chamar aqui um abençoado, né, que queira contar a sua bênção, né? Esse é o momento, contar uma vitória. Esse é o momento. Pode vir, irmã Fábia. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Eu vim aqui agradecer a todos vocês, porque há 2 semanas atrás o meu sobrinho sofreu um pequeno problema de saúde. Ele só tem 5 meses. Ele foi para a UTI e os médicos pediram que a gente orasse por ele, que só Deus mesmo na causa dele. Ele teve que fazer uma cirurgia às pressas e há 2 semanas a gente não comia nem dormia direito por causa do meu sobrinho. Mas graças a Deus
ele fez a cirurgia, encontra-se em casa já neste momento. E eu queria agradecer a todos pelas orações, mas continue orando, porque está se recuperando muito bem. Obrigada e desculpa o nervosismo. Glória a Deus, né, meu irmão? A gente já tem acompanhado aí, né? E tem orado, né, por essa criança, né? Que Deus possa restabelecer a sua saúde. Em nome de Jesus, né? A irmã Fábio já está aí contando as vitórias que Deus tem feito na vida dessa criança e na vida dela, na vida, né, de todos ali da sua casa. Amém? Alguém mais aí quer vir contar bênção? Não? Tá bom. Então, glória a Deus. Eu acho que não tem alguém nos visitando, né? Tem alguém nos visitando? Ela já veio, né? Não é mais visitante, né? A Ali está nos visitando hoje, está vinda pela primeira vez, né, Ania? Não? Após a pandemia, né? É verdade. Olha aí, ó. Temos um visitante, né? Vamos dar boas-vindas ao nosso visitante, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ficar de pé, vamos dar boas-vindas a esse bebê lindo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos lá, irmã André, vamos lá, no 3. 1, 2, 3, já. Glória a Deus. As boas-vindas, né, da Igreja Betel, da Igreja Wesleyana, né? Isso vai ser boas-vindas para um wesleyano nato, né? Então, já nasceu dentro já do movimento wesleyano. Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos, nesse momento, tirar nossos dízimos e ofertas. Amém? Vamos cantar um louvor aí para tirarmos nossos dízimos e ofertas. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus, agradecemos ao Senhor, meu Pai, por esses dízimos e ofertas recolhidos à Tua casa, para mantimento da Tua obra, da Tua casa, Senhor e Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, abençoe Teu povo, dando os recursos, Senhor, necessários, Pai, para que possamos também contribuir no Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a todos nós, nos dá da Tua graça, do Teu amor, a Tua paz todos os dias. Honra e glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Agora nós vamos meditar aí no louvor.
sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue.
Pastor Edivaldo está com a palavra. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Só um minutinho. Seu Alci, bem-vindo, tá? Deus lhe abençoe, tá bom? Prazer tê-lo conosco. Irmão, essa história desse novo normal, isso é para a cabeça já antiga, assim como a minha, né? A gente demora até aprender. Como Só Ademir, pastor. É que nós estávamos aqui com o pastor Moisés tentando lembrar o nome do seu Ademir, e ele perguntou de mim e eu fiquei rindo, que eu disse, pastor, vá lá e pergunte dele, por favor, que eu esqueci também. Nós estamos aqui confessando as nossas memórias que tá devagar. Meus irmãos, que bom vê-los, tê-los aqui na casa do Senhor, nesta tarde quente, né? Início de noite quente, né? Mas estamos aqui na casa do Senhor. E olhando para alguns irmãos, né? Mesmo com máscara, às vezes a gente não identifica bem pela máscara, mas algumas figuras não tem como a gente esquecer, né, Christopher? A máscara esconde um pouco o rosto, mas o resto a gente conhece bem, né? O tamanho, né? A circunferência, né? Né, Antônio? Bem-vindo, Antônio, Andréia. Irmãos, que bom, né? Ter os cordeirinhos aqui, o Uriel e a Liz, né? Eu não lembro da Liz, mas foi no dia da dedicação da Liz, né? Foi o dia que ela veio, né, Ania? Acho que foi a primeira vez que a Liz veio, né? E hoje, né? Muito bem, então... mas estamos sentindo falta dos outros cordeiros, né? O Brian, tá gripado, o Adam, né? Que já, esse daí já são figurinha marcada já, né? A gente já conhece bem, mas que bom tê-los conosco hoje à noite. Fábia, bem-vinda, Fábia, filha da Fábia, bem-vindos, tá, meus irmãos? Deus os abençoe grandemente nesta noite. Seu Ademir, seja bem-vindo, seu Ademir, tá? Meu irmão também aqui, todos sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém, meus irmãos. Hoje é dia de ceia do Senhor, os irmãos já estão vendo a mesa, né, posta. E ontem nós tivemos aqui a reunião da Sociedade de Homens do Núcleo, né, aqui regional. E tivemos irmãos das igrejas, Nova Cidade, Monte Pascoal, menos irmãos ali da Igreja do Vale. Os irmãos tinham uma atividade lá também ontem, mas... Então, quem esteve aqui participou, e ontem houve também lá na Nova Cidade, reunião das mulheres, da Sociedade Feminina. Mas hoje nós estamos aqui na casa do Senhor. Irmãos, abra suas Bíblias, eu quero compartilhar a palavra do Senhor nesta noite. Em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. João capítulo 3.
Muito bem. Antes de nós lermos a palavra, não sei se você assistiu hoje a aula da escola dominical, não é? Quando foi no horário, o Gabriel lá postou, né? E eu assisti toda a aula da escola dominical. Eu assisto as aulas, cada uma das aulas, das reuniões, eu costumo assistir. E, por exemplo, até teve um ocorrido na aula, né, que nessas gravações tem acontecido de tudo, né? Não sei se os irmãos perceberam, né, o monstro que eu de fato, só na gravação que eu percebi que ele começou a descer aqui no meu ombro. E eu senti, numa hora que eu bato assim atrás, é porque eu senti que alguma coisa está querendo me comer atrás. E eu bati e depois eu pensei que já tinha ido, porque lá nós temos muito problema de Carapanã. Quando eu estou falando sobre o Espírito Santo, não sei se vocês já observaram que tem a fumaça do Espírito aqui por detrás de mim, né? É que eu ponho um incenso para poder eu conseguir dar aula, porque as carapanãs, meus irmãos, é na orelha, até na minha cabeça. Teve uma vez que eu resisti, e ela ficou me comendo aqui na testa. E passou quase toda a aula, eu não queria bater nada, eu ia dar um tapa na minha testa. E eu resisti e ela ficou me sugando o que ela pôde. E eu só nos meus pensamentos, de verdade, eu estou falando desses meus pensamentos, eu disse, aproveita a oportunidade, porque eu não vou te bater. E aí, na aula de sábado, de repente, quando eu senti, a coisa era mais séria aqui no meu colarinho, e entrando aqui. E eu dou uma parada assim, eu peguei o besouro e olha aqui o tamanho da fera aqui. E era grande, né? E em alguns momentos eu desviei a atenção, porque quando eu joguei, ele caiu num jarro de flor próximo de onde eu estava, e o negócio ficou lá fazendo barulho lá, e em algum momento me desviava a atenção para aquele ponto lá onde ele estava. Mas essas coisas os irmãos que têm gravado, o pastor França, outros irmãos que têm gravado, acontecem umas coisas inusitadas, né? No dia da gravação, no momento da gravação, é um negócio... eu já parei a gravação quase no meio, tocou o telefone na hora, trinho, puxa, e eu parei tudo. Acho que foi essa semana, né, Marlene? Que foi outra ocasião. E a gente tem um cuidado de desligar e botar tudo em modo avião e uma série de coisas. Mas, irmãos, acontece, né? Queridos, 1 João capítulo 3, versículo 11. Muito bem. Nesta noite, olha o título desse texto aí, né? O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. João, que escreve essa carta, se nós olharmos aqui um pouco antes, desde do capítulo 2, João como trata a igreja, como trata os irmãos da igreja, ele tem um tratamento carinhoso, todo especial, né, com a igreja, e ele usa uma expressão muito carinhosa, ele chama os irmãos de filhinhos, filhinhos. Se você olhar no versículo 12, do capítulo 2, ele diz lá, filhinhos, né, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Mas antes disto, ele diz, ainda lá no versículo 1 do capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E aí, João vai falando em outros textos, em outros versos, a respeito, ou seja, dando esta forma de tratamento à igreja, chamando-os de filhinhos, né? Aí quando chega no capítulo 3, e ele usa também a mesma forma carinhosa, né? Só que ele, lá no versículo 18, ele se refere à igreja, aos irmãos, chamando-os de filhinhos. É uma forma bem carinhosa, né? Uma forma de tratamento que João usa para aquela igreja. Perdão aqui, irmãos, um minuto.
Ventilador é bem-vindo, mas atrapalha um pouquinho aqui. Então deixa eu prender agora, já não vou ter mais problema. Então, irmãos, esta forma de tratamento, ela é de uma forma especial. Como é que nós vemos a igreja de Cristo Jesus? Como você vê, né? Quem está na frente, que lidera, os pastores, o conselho administrativo, né? A liderança da igreja, como é que nós vemos a igreja e, de modo geral, como é que todos nós vemos a igreja de Cristo Jesus? Quando nós olhamos para a igreja, você se coloca dentro da igreja, ou você às vezes tem um olhar de fora para dentro? Porque é interessante essa questão, né, da forma como a gente vê, como a nossa visão, ela pode ser uma visão né, interna, dentro, ou ela pode ser de fora para dentro. E quando você tem uma visão de dentro, por exemplo, aqui, nós estamos dentro desse espaço, desse prédio, não temos a visão lá de fora. Se eu pedisse para os irmãos fazer uma descrição lá de fora, alguns que são muito detalhistas, perceptivos, eles fariam uma descrição e uma descrição nos seus detalhes. Outras pessoas, elas talvez nem tanto. É provável que alguém já entrou e não percebeu que houve uma mudança ali na frente da igreja, passou direto de cabeça baixa e chegou na igreja. Tem estas coisas. Agora, estando lá fora, você tem uma visão do externo. Aqui dentro a gente tem uma visão interna. Então, quando João escreve a igreja, né, ele está dentro da igreja, ele se coloca como parte da igreja, como integrante da igreja, e ele faz esta visão de dentro da igreja. E por que isso? Porque ele vai percebendo dentro daquele espaço, daquele corpo, como é que são as pessoas, como as pessoas vivem, como as pessoas se relacionam, como o envolvimento de cada parte, né, daquele corpo, como é que a igreja se integra. Às vezes a nossa visão das coisas de Deus, do reino de Deus, é muito superficial, não tem uma certa profundidade, a nossa compreensão às vezes não é nem muito correta, como a gente às vezes se coloca, se situa dentro daquele espaço, dentro daquele corpo, né, no qual a gente faz parte. Então, nesta noite, irmãos, o texto que João fala aqui, do versículo 11 em diante, ele começa dizendo assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Eu estou lendo 1 João capítulo 3, versículo 11. Que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e via seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho
Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo os mandamentos que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos e permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua palavra. Eu não pedi para o pastor Moisés hoje à noite ler texto de Coríntios 13, nem falamos sobre isso, né? Quando o pastor disse, irmãos, abra suas Bíblias em Coríntios 13, eu estava lá no meu cantinho, dizendo, olha, Deus está confirmando que é o texto que temos que meditar hoje à noite, né? Porque não teve a comunicação, algo que foi direcionada, né, com esse propósito. Mas, irmãos, pensando olha, né, tem a pastora, tem um pastor, tem mais a irmã Franci, tinha o irmão de Orlando, que muitas vezes, né, pregou, está aqui, nos abençoou com a palavra que o nosso irmão compartilhava, vindo do Senhor. Mas quantas mensagens já preguei aqui nesta igreja, aqui deste púlpito, em casa lá nas lives, e essa coisa toda, quantas mensagens. E às vezes o pregador, ele luta com essa questão quando toca-nos, né? A gente tem um hábito aqui na igreja de botar a ênfase no mês, a programação e tal, mas sempre é uma batalha essa questão que palavra, Senhor, a compartilhar, a trazer, né, a pregar. Eu acho que os pastores têm essa experiência, a gente começa a ler a palavra e fica orando, pedindo direção, lê um texto, lê outro e não tem conexão. Naquele momento você não sente a direção do Senhor. E chega um momento que Deus confirma aquilo que você tem que pregar, sem direcionamento, mas a direção do Senhor. Então, João, quando ele escreve essas coisas, está escrevendo para a igreja. Eu estava pensando, Senhor, domingo é ceia, né? Como nós devemos estar antes de tomar a ceia do Senhor? Como deve ser o nosso, como deve estar o nosso coração? Né? E essa é uma questão, irmãos, que a gente tem que estar sempre pensando, refletindo sobre essa questão do tempo, né? Esse tempo de relacionamento, de comunhão com o Senhor. Eu sou muito preocupado com essa questão, às vezes até dos louvores, da letra que cantamos, da mensagem dos louvores, daquilo que fazemos e fazemos para o Senhor, porque o culto não é nosso, o culto é do Senhor. Chegamos aqui para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, não é para agradar a ninguém. É por isso que quando o ministério de louvor, aqueles que vão pregar, aqueles que vão tomar parte no culto, tem que estar sempre buscando a direção do Senhor. Ninguém pode subir nesse lugar, irmão, se não está bem com Deus e bem uns com os outros. É uma batalha espiritual que o apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso. Ele diz, olha, é uma luta, às vezes, terrível que se trava. Muitos dos irmãos, a maioria dos irmãos, não tem ideia dos pregadores. Não é só chegar aqui e pregar, irmãos. Aprender sobre oratória, homilética e como preparar um esboço de um sermão, chegar aqui, abrir a Bíblia, e como alguns têm um hábito, né, dizer o seguinte, olha, o Espírito vai falar comigo, aonde abrir o Espírito vai me dar o direcionamento. Eu não sigo essa linha, porque durante a semana a preparação, que Deus vai falando conosco, vai tratando conosco. Como é que nós chegamos hoje à casa do Senhor? Como é que nós estamos nesta noite aqui na casa do Senhor? Muito bem. João escrevendo aqui, João, após ele falar sobre as bênçãos, né, e os deveres dos filhos de Deus para com o Senhor, ele aqui agora está tratando em particular sobre o relacionamento de uns para com os outros, de um amor cristão, um amor que
nos aproximam um dos outros e nos faz aprender a conviver em comunidade, a andar em comunidade. A minha família, eu digo assim, eu e a Marlene, meus dois, nós somos 4 pessoas. Primeira linha, né? Nós somos 4. Mas os 4 pensamentos diferentes temos hoje. Eu estava conversando com um dos meus filhos, já tem divergência, já tem questões que a gente não concorda com tudo. Com 4 pessoas, imagina uma congregação, uma comunidade, as diferenças que tem. Mas a Bíblia nos fala, nos exorta, nos orienta a aprendermos a caminhar uns com os outros. E aí, quando nós olhamos o texto aqui, João começa dizendo assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Desde o princípio de Deus é que o homem tem que aprender, homem e mulher aqui, aprender a caminhar juntos, e a viver em comunhão, em relacionamento cristão, né? Relacionamento pode ser familiar, mas um relacionamento cristão, evangélico. Jesus, ele quando começou o ministério, ele escolheu 12 homens para prepará-los, chamados apóstolos. Esses homens, eles não era fácil. Quem escolheu foi Jesus. Aí nós tínhamos um Natanael, que duvidou de Jesus. Nós tínhamos o Pedro, que negou Jesus. Tem o Judas, que traiu Jesus, que entregou Jesus. Lá o Tiago e o João, que um queria ficar de um lado, outro queria ficar do outro, e a mãe foi interceder diante de Jesus, para poder um dos filhos ficar à direita, outro ficar à esquerda. Quando havia alguma situação, quando voltavam, eles ficavam entre eles, divergindo. E o Senhor estava ensinando-os como viver em comunhão, aprender como caminhar juntos. Porque depois que o Senhor partisse, esses homens dariam continuidade ao ministério que ele havia iniciado. Como ensinar a outros se nós mesmos, né, nessa comunidade, ainda temos dificuldade de viver? Como atrair outras pessoas para Cristo? Como falar que o amor de Cristo que nos alcançou, que nos alcança, que vai alcançar essas pessoas, que faz com que nós aprendamos, né, com as nossas diferenças, a caminhar juntos, aprender a viver uns com os outros. E aí João diz: olha, não é segundo Caim, não era o amor dos 2 primeiros irmãos, Caim e Abel. Por quê? Porque a Bíblia diz que Caim matou Abel. Abel, as suas obras eram justas, mas de Caim eram más as suas obras. E o comportamento de Abel incomodava Caim. A forma como Abel vivia, a forma como Abel se relacionava com Deus, o que Abel fazia para agradar o Senhor, isso incomodava Caim. Caim não ficava feliz vendo como o seu irmão se conduzia. Não era, irmãos, não é. Alguns questionam que foi só o fato que Abel ofereceu o animal, sacrificou, o sangue foi derramado, e Caim trouxe da terra e ofereceu ao Senhor, o Senhor não agradou. A Bíblia diz que era a atitude do coração, não foi a oferta em si, era como a oferta foi apresentada, como a oferta foi trazida, como a oferta foi, se chegou diante do Senhor, é esta forma. A Bíblia está cheia de exortações sobre essa questão de como vivermos em comunidade. Ao ponto que tem um momento que a Bíblia diz o seguinte: olha, tu vens aqui no altar entregar a tua oferta, antes de tu entregares a tua oferta, vai lá primeiro com o teu irmão, te acerta com ele, senão a tua oferta não tem valor. Mateus capítulo 18, o Senhor diz o seguinte: dá lá um processo como resolver as questões de relacionamento. Se tu sabes que teu irmão tem alguma coisa contra você, atentando bem ao texto da palavra, não diz lá que até se você, a questão é você, mas se você sabe que tem uma questão, ele diz: olha, vá lá com esta pessoa.
vai dando o direcionamento, vai dando as diretrizes, vai dando como proceder, como se comportar. Regulamenta o processo de como resolver as questões, as queixas. É regulamentação mesmo, é processo. Que diz, vá sozinho, com ele ou com ela, conversa. Não resolveu? Aí tem um segundo passo, leva alguém para intermediar. De repente essa pessoa pode ajudar naquele processo que ainda está truncado, que está difícil mesmo de quebrar aquela questão. Não resolveu? Tem a igreja. Tem a igreja do Senhor. Meus irmãos, por isso que eu comecei falando de João, que João começa usando esses termos carinhosos. Filhinhos. Quando eu não falo mais para o meu filho, filhinho. São grandes, eu falo. Mas quando você chama com essa forma carinhosa, meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Às vezes, até ele ou ela está um pouco armado com relação a alguma situação. Quando você fala de uma forma carinhosa, já dá uma quebrada naquela situação que parece tensa. Abre para uma conversa, para chegar num acordo, numa negociação. A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Por que, irmãos, isso é tão importante, é tão necessário estas coisas? Ora, eu já falei tantas vezes aqui na igreja pregando, no dia de ceia, exortando sobre pecado, sobre isso, sobre aquilo outro. Mas olha, eu estava lendo esse texto, nas minhas leituras devocional, eu estou lendo as cartas, e eu estava lendo semana passada esse texto de João. Passada porque hoje é domingo, né? Era quinta-feira, se não me falha a memória, que amanhã eu vou terminar o capítulo 5 da carta de 1 João. E eu estava lendo isso daqui, não é que eu fui buscar uma mensagem, porque isso, aquilo, outro, e agora eu vou falar sobre isso, mas no momento que eu estava lendo esse texto, eu senti no coração exatamente isso que eu estou compartilhando com vocês. E assim, irmãos, eu vou até guardar isso aqui. Eu fiz um esboço mesmo aqui, mas eu não estou seguindo isso aqui não. Porque quando João fala sobre isso, ele está falando, poderíamos exemplificar o seguinte: me permitam assumir essa qualidade e essa posição, de ser o pai dos irmãos, por alguns minutos aqui. Me permitam, não estou querendo ser pai de ninguém, mas de chamar os irmãos como filhinhos. Não eu, mas a palavra como ela exorta sobre isso. Eu sei que hoje existem movimentos apostólicos aí, onde o pastor ou o apóstolo é o pai espiritual, e que o pessoal toma até a bênção, né? Quando chega lá, adiante lá, tem que tomar a bênção desse líder. Mas está fora isso. Mas me permitam esse momento, e por favor não me interpretem que eu estou querendo que vocês me tomem a bênção. Mas é aquilo que João está dizendo aqui. Aí o João segue dizendo no versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece da morte. João está dizendo aqui, por isso o texto, o título é Amor aos irmãos e o ódio do mundo. A Bíblia diz que o mundo nos odeia. Quando alguns questionam, dizem o seguinte: por que os crentes dizem que têm certeza da salvação? Não concordo com isso, mas é porque a Bíblia diz, e que o Espírito testifica conosco. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus como Senhor e Salvador, como o apóstolo Paulo declarou, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que esse Jesus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu tenho esta convicção. Ora, só tem convicção de algo quando você tem uma experiência, já passou por alguma situação e aquilo gerou uma convicção no seu coração. Você tem a certeza.
expressamos às vezes, né, para confirmar, às vezes, assim como 2 e 2 é 4. É a convicção, é a certeza. Então a Bíblia está dizendo, olha, lá o mundo lá fora nos vê de uma maneira, o mundo lá tem uma forma de se relacionar, como eles vivem. Mas João está dizendo, olha, mas vocês pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Vocês são irmãos em Cristo, é um corpo. Se é um corpo, não podemos agir, nos comportar como o mundo lá nos vê, ou nos veem. Não sei se eu me explico. Por isso João diz, filhinhos, eu estou vos escrevendo, ensinando, falando essas coisas, para que vocês atentem para a minha palavra, ou para a palavra do Senhor. E aí João diz mais, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós não sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si? E meus queridos irmãos, não me tomem como acusador de alguma coisa ou de algo. Eu não sou acusador. Não estou acusando nem apontando o dedo para ninguém. Mas esta palavra serve para mim, para a minha vida, para o meu coração, para os meus relacionamentos. Ora, vocês acham que eu não tenho também uns... Concordo com todo mundo? Não. Eu tenho as minhas lutas com algumas pessoas que eu não concordo com o posicionamento, com algumas coisas que estão fazendo, que tem sido feito, posição de liderança, não concordo. Estão distribuindo licença pastoral aí, como prêmio, eu não concordo com isso. Não concordo, tem coisas que estão acontecendo aí, que eu lamento, porque para onde estão levando a igreja do Senhor? Não posso concordar, mas não posso odiar essas pessoas. Não posso odiar essas pessoas. E eu já tenho aprendido a dizer, Senhor, a igreja é tua, não é minha. Eu não vou lutar aqui usando arma, para levantar, fazer um levante, ou fazer uma facção, uma dissensão, coisa do gênero. Não, não é nessa direção. E eu creio que Deus a igreja dele, Ele vai guardar, vai proteger, vai conduzir. Mas eu tenho o direito de não concordar com certas práticas que estão fazendo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que eu não posso odiar o meu irmão. Ou se a palavra é muito forte, odiar, né? Ora, quando acontece alguma situação de conflito, por exemplo, vou usar o Adriano aqui como exemplo, e aí eu não consigo caminhar com ele, eu não consigo estar no mesmo ambiente que ele está, não consigo fazer alguma coisa ou ir num ambiente, num local onde eu sei que ele vai estar, ou coisa parecida. Mas aí eu vou, como diz o processo da palavra de Mateus capítulo 18, eu vou chamar o Adriano e vou conversar com ele. Muito bem. De repente ele pode ter um comportamento, uma atitude, você sabe que essas coisas, ela leva ao ponto, e às vezes vai valorizando, supervalorizando essas coisas, ao ponto que a gente não gosta nem de ouvir a voz da pessoa. A voz da pessoa já causa um mal-estar. Tem pessoas que é assim. Só ouvir, se a voz ouvir a voz da pessoa, a pessoa já começa a passar mal. Tem gente que é assim. Mas se eu estou nesse estágio, se o meu conflito com o Adriano está nesse estágio, está nesse processo, eu tenho que parar e dizer assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? Uma coisa não está indo bem, não está funcionando. Esse processo desse relacionamento, de caminhar, porque a palavra diz que eu não posso odiar meu irmão, eu tenho que caminhar com ele. Eu fui lá e me acertei. Aquilo era uma ferida aberta, essa ferida começou a cicatrizar.
você sabe que quando a ferida, para ela não sarar, você tem que ir lá e cutucar, fazer ela sangrar outra vez. Se a ferida conseguiu sarar, ela não dói mais. Não sangra, não dói, mas vai estar lá a cicatriz. Então, se chegar nesse processo, você está permitindo, deixando Deus trabalhar com você na sua vida, deixando o Espírito tratar você e tratar a outra parte. O João diz, olha, nisso reconhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos nesse mundo e viu seu irmão passando necessidade, o Senhor diz o quê? E fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O Senhor está dizendo, é a comunidade, é o corpo de Cristo. Irmãos, esta igreja aqui tem demonstrado, assim, quando a gente sabe que tem um irmão em necessidade, ou passando necessidade, dificuldade, essa igreja tem demonstrado, vamos dizer, tem um coração doador, de abençoar, eu tenho visto isso nos irmãos. Não vejo que os irmãos viram as costas ou fecham as portas. Não. Nós começamos a pregar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, nós não completamos, não foi, pastores? Nós vamos completar. Porque a palavra diz lá, conheça as tuas obras. Eu sei como tu tens vivido como igreja. E esta é uma virtude, uma qualidade desta igreja, que o Espírito vai... Eu creio no Senhor que vai elogiar esta igreja, porque esta igreja tem um coração de ajudar, de cooperar, de abençoar. É verdade, irmãos, não estou acusando ninguém aqui, como já vos disse. Eu sei que tem irmãos que quando sabe que o outro tem necessidade, vai lá, pega da sua despensa e leva lá para o irmão, para a irmã, para abençoar, eu sei disso. Agora no período de pandemia, a igreja ajudou algumas famílias, mas outros, quando eu ouvia, os irmãos já tinham ido lá, já tinham irmão que ficou sem gás, irmão já tinha comprado gás, às vezes só me dizia, olha pastor, o fulano, a fulana assim, olha, nós compramos o gás. Eu sei que teve situação que os irmãos, um saiu, o outro chegou, mas coração para ajudar. Amém, irmãos? Deus seja louvado pela tua vida. Talvez essa não é o nosso problema aqui. Não é. Mas eu estou consultando o meu coração. Que o Espírito do Senhor fale com você nesta noite. E eu quero completar aqui, que o tempo vai correndo. Verso 18, filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí o último versículo, o 24, diz, e aquele que guarda os seus mandamentos e permanece em Deus, e Deus nele, isto conhecemos, que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? Se nós olharmos na palavra do Senhor, né, a Bíblia diz que o grande mandamento o próprio Senhor Jesus diz assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O próprio Senhor Jesus fez essa declaração. Esse é o grande mandamento. Amar a Deus, força, né? Alma, força, compreensão ao nosso próximo, como a nós mesmos. E aí o versículo 18, ele diz, não amemos só de palavra. Filhinhos, não amemos só de palavra, mas amemos de fato e de verdade. Nesta caminhada, nesse processo caminhando, vai ter muitas situações que talvez quer me fazer parar, quer me fazer desistir, quer me fazer tomar outra direção.
O autor aos Hebreus disse que nós não somos daqueles que retrocedem. Quem assistiu a aula de hoje, né, eu falo a respeito disso. Tá? E aí algumas pessoas têm desistido, e às vezes têm desistido por quê? Porque tem dificuldade de caminhar com uma pessoa, com outra, com um irmão, com outro. Tem os que têm dificuldade de caminhar com um pastor. Pastor é difícil. Os irmãos conhecem essa expressão, espinha de garganta? Conhece essa expressão? Os antigos gostavam de dizer isso, olha, fulano é como uma espinha de garganta. Uma espinha na garganta, a gente não consegue tragar. Te incomoda, te tira a paz, tu não consegue, né? Se uma espinha engata na sua garganta, você não fica em paz. Aquilo te incomoda, sufoca e você sente aquele negócio até o ponto de tirar. E diz que às vezes tem pessoas, é como espinha de garganta, que você não consegue tragar, você não consegue engolir. E aí, eu vou para outra direção. Mas irmãos, é o caminho? É a coisa certa a fazer? Não. E aqui, que o Senhor nos ajude a compreender o que a palavra nos fala hoje à noite, dizer o seguinte: meus irmãos, nós temos que caminhar juntos, com as nossas diferenças, né? Com as nossas diferenças, com as nossas, com as questões. Eu posso achar que o Adriano é que é a pessoa difícil de relacionar, mas será que não sou eu que sou o difícil de relacionar? O Adriano tem umas coisas que ele, né, quando chega, ele consegue cativar a atenção das pessoas. Eu sou mais contido, eu sou mais reservada. Eu acho que ele é meio metida besta, ou ele é mais, né, quer chamar a atenção de todo mundo. Eu não, eu fico na minha e tal. Ele tem mais facilidade de fazer amizade. Eu tenho poucos amigos, eu não tenho muitos irmãos. Os irmãos não me visitam, os irmãos não ligam para mim, os irmãos não mandam uma mensagem para mim, nem se preocupam comigo. Então, às vezes eu vou me vitimizando, eu vou achando que o problema é ele, que o problema, eu não estou bem, eu não caminho bem por causa dele. Então, eu vou sair desse ambiente porque ele me causa, né, desconforto, não me deixa tranquilo, estar naquele... Será que é isso, irmãos? Reflitamos, pensemos sobre isso. Meus irmãos, e eu termino dizendo para vocês o seguinte: quando o povo de Israel estava lá no Egito, e que Deus enviou Moisés para tirar o seu povo lá do Egito, os irmãos conhecem a história, para que aquele povo acreditasse, depois de 400 anos que lá estavam, e eles conheciam Deus mais de ouvir falar, eles não tinham visto as manifestações, o poder de Deus, as pragas e os milagres que Moisés realiza no meio do povo, é para que aquele povo soubesse que o Deus de Moisés era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó, que aquele povo viesse a confiar e acreditar no Senhor, que a promessa de Deus estava se cumprindo quando Deus enviaria alguém para libertar aquele povo do Egito. E aí diz a palavra que a ordem de Deus para Moisés, e Moisés transferiu isso para todo o povo, era o seguinte: olha, você deve proceder assim, assim, assim. A última praga foi dos primogênitos. A orientação de Deus era o cordeiro lá, que seria imolado. A família fosse grande, a família toda ia participar daquele banquete com aquele animal que seria sacrificado. Não poderia sobrar nada, tudo teria que ser consumido. Se a família fosse pequena, deveria chamar uma outra família e participar daquele momento ali, da ceia do Senhor. Antes de sair, e eles pegaram objetos egípcios, deram os objetos para eles e tal, isso aí. Mas havia uma ordem de Deus que tinha que se cumprir. Sabe qual era a ordem, irmãos? Ninguém deveria ficar. Todos deveriam sair. Sabe o que isso significa? Não é que eu tenho que ir e o meu irmão vai ficar para trás.
A minha irmã vai ficar para trás. Todos temos que ir. A promessa é para todos. O cuidado de Deus é para todos. Deus quer que todos saiam juntos e cheguem aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Na terra prometida, nos céus. Porque é isso que Deus quer para você e para mim. Não é que eu vá e você fique. Todos devemos ir. Esta era a vontade de Deus para aquele povo. Continua sendo a vontade de Deus. Resolvamos algumas questões. Caminhemos juntos para chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. É isso que Deus quer. A promessa de Deus é para todos. Cuidado de Deus. Esse termo carinhoso é para você e para mim, é para todos nós. Deus, irmãos, cuida de nós. Deus cuida de você. Deus cuida da sua igreja. Por mais que achemos, é o nosso achismo de dizer que nós estamos só desamparados, que alguém... Às vezes eu vejo umas tolices de algumas pessoas, mas por falta de maturidade, ou por falta de crescimento, assim, que às vezes foca ou fixa numa coisa que não é para ser. Cresçamos, amadurecemos, caminhamos juntos como irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, eu sei que tem algumas igrejas que tem algumas pessoas que se acham, né? Que se acham. Aqui, olha, eu louvo ao Senhor, e a igreja wesleyana, não só aqui, mas outras das nossas igrejas. Eu fui uma vez para um evento no interior, aniversário, inauguração de uma igreja nossa, e aí os irmãos lá, com muito cuidado, fizeram a mesa dos pastores, fizeram a mesa dos irmãos, e tinha lá a mesa dos irmãos. Os irmãos iam comer bodó assado, e os pastores iam comer galinha caipira. Aí nós vimos aquele negócio, aí a irmã preparou, os irmãos lá prepararam a mesa, botaram toalha na mesa, botaram os pratos, os melhores talheres. Aí um pastor disse assim: irmã, de que essa mesa aqui é? Não, essa aqui é dos pastores, os pastores vão sentar aqui. Ele disse: não, minha irmã, não faça isso. Vamos juntar todo mundo. Não, pastor, os pastores têm que, é especial e tal. Ele disse: não, pera. Aí depois que aprontaram aí as mesas e tal, e o pastor disse: irmã, a senhora me permite, me dê licença. E disse assim: meus irmãos, traga os bodós para cá, porque nós queremos comer bodó também. Então traga os bodós para cá e vamos comer juntos. E aí uma grande confraternização, um grande banquete. Eles comeram da galinha caipira e os pastores comeram bodó. Não perguntaram se eles queriam bodó ou galinha caipira, né? Mas compartilharam tudo junto. Meus irmãos, não tem essa, como diz o povo do interior, essa pavulagem. Importante é que, assim, é claro que existe uma separação, divisão, que a quem Deus confia mais vai cobrar. Deus vai cobrar mais de mim, né, da pastora, do pastor, vai cobrar mais. Mas queremos chegar juntos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nesta noite nós estamos agradecidos pela Tua palavra, Deus, pelos conselhos, pela demonstração, pelo ensino, pela exortação, por aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, concernente a como nos comportar, como agirmos, como igreja do Senhor. Senhor, nesta noite, Pai, fala ao meu coração, primeiramente, ao coração dos meus irmãos. E o Senhor nos diz que, como irmãos em Cristo Jesus, nós temos que caminhar juntos, amando uns aos outros. A Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é benigno, não se ufana, não ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se ressente do mal, suporta, sofre, espera. É o amor que temos aprendido do Senhor, que o Senhor nos alcançou com teu amor. Que o Senhor nos ajude a amar os nossos irmãos, do jeito que eles são, com as diferenças, de aprendermos a conviver com o diferente, não com pecado, não com transgressão,
mas o fato de alguém ser diferente de nós, de como eu acho, como eu gostaria, Senhor, me ajude a amar meu irmão, minha irmã dessa maneira. Mas também que eu reflita com as minhas atitudes, com o meu ser, com a minha forma de agir, com o meu comportamento, Senhor. Será que eu não devo refletir, eu não devo recuar em alguns momentos, para não ferir? Porque a palavra nos exorta de eu não escandalizar o meu irmão, de não ter nenhum comportamento, uma conduta que vai ser motivo de escândalo para ele e para ela. Aprendemos como proceder. Tua palavra está cheio de exemplos de mudança de comportamento, de atitudes, na qual nós devemos mudar. Senhor, abençoa-nos nesta noite. Enquanto vamos tomar a ceia do Senhor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, e que o Senhor trate segundo a tua vontade, segundo o que é necessário, Deus, o Senhor fazer na minha vida, nas nossas vidas esta noite. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Louvado seja o teu nome. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu queria convidar os nossos diáconos. Os irmãos, fiquem no seu lugar mesmo. Nós vamos servir. Eu só queria pedir aos irmãos que fiquem em pé, por favor. E os nossos diáconos vão servir os irmãos, tá bom? Queria chamar os pastores, por favor. Pastor Moisés, pastora Lucilene. Nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre os elementos, consagrando os elementos da ceia do Senhor. Quem pode tomar a ceia do Senhor na igreja evangélica wesleyana? Não tem que ser necessariamente membro da igreja wesleyana. Essa pessoa só tem que ser convertida ao Senhor, crer em Jesus como Senhor e Salvador, acreditar que o sacrifício de Jesus ele foi suficiente para o perdão dos nossos pecados. Nós acreditamos que a pessoa sendo crente em Jesus Cristo, servindo o Senhor, ele faz parte da comunhão de Cristo Jesus, porque a igreja do Senhor ela é universal, independente das denominações. Não vai ter a questão da placa denominacional. O que vai ter lá são pessoas convertidas ao Senhor, que nasceram de novo, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então nós acreditamos assim, por isso nós convidamos os irmãos, mesmo que fazem parte de outra igreja, a participar conosco, mas tem que estar em comunhão com o Senhor. Então nós vamos orar. Eu vou pedir à pastora Lucilene que ore, abençoando os elementos da ceia do Senhor hoje à noite. Senhor, nós estamos aqui reunidos na tua casa como o teu corpo, Senhor, o corpo de Cristo. Que bom, Senhor, poder celebrar nesse momento, Pai, o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados, sarados, redimidos, lavados pelo teu sangue, Senhor. Chegamos à tua presença, Pai, pela graça, Senhor, através do sangue de Cristo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, pela liberdade, pela comunhão, Senhor, através do Espírito Santo. E nesse momento, entendemos que é um momento de celebração, mas sabemos que é o Senhor o grande anfitrião, Pai, nessa noite. E nós queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, esses dois elementos aqui, Senhor, que é o vinho e o pão. Gratos, Senhor Deus, pelos benefícios, Senhor Deus, que isso significa para nós. O Teu sangue que nos purificou, o Teu corpo moído, Senhor Jesus, sacrificado pelos nossos pecados. Então temos a redenção através de Cristo. Então, Senhor Deus, apresento, Senhor Deus, o pão e o vinho nessa noite. Consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, Senhor Deus, celebrar, tomando, Senhor Deus, esses elementos, celebrando, Senhor Jesus, o Teu amor, como foi dito essa noite, Senhor.
Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um louvor, irmãos, enquanto nossos irmãos distribuem os elementos, tá bom? E vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é o meu maior valor. A tua presença é o maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Tudo que eu quero, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que
Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Ó Deus, nossa adoração que seja verdadeira, sincera ao Senhor, como temos cantado ao Senhor nesta noite. Atrai o meu coração, atrai os nossos corações ao Senhor. E te somos agradecidos, Pai, pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Porque ali na cruz o Senhor entregou-se por nós. Naquele momento ali no Getsemane, o Senhor disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não faça a minha vontade, mas sim a tua, Senhor Deus. Pai, nós temos muitas vezes não buscado a vontade do Senhor. Jesus, naquele momento tão difícil, porque não havia pecado no Senhor, mas sobre ele seria colocado o pecado de todos nós. O Senhor disse: se possível, mas a tua vontade seja feita. Pai, que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas. Que pensemos sobre o nosso caminhar, como estamos caminhando, como estamos servindo o Senhor, como estamos caminhando com os nossos irmãos, com meu irmão, com a minha irmã, com a minha casa, com os meus filhos, com o esposo, com a esposa, com os pais, com os filhos, filhos com os pais. Senhor, que caminhemos bem, caminhemos na tua presença. Senhor, que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, Senhor Deus, e sejamos obedientes ao Senhor, assim como Jesus foi lá na cruz, em obediência ao Pai. A palavra nos diz que o Senhor tomou o pão, deu graça e disse: isto representa o meu corpo, que será dado em favor de vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim, até que eu volte. Comamos, meus irmãos, e sejamos agradecidos ao Senhor. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor tomou o cálice e disse: este cálice representa o meu sangue. O vinho que lá estava representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, que seria dado em favor de vós, e que nós deveríamos tomar até a vinda de Cristo Jesus. Meus irmãos, tomemos e sejamos agradecidos ao Senhor. Senhor eterno, Pai de glória, de infinita bondade e misericórdia, santo, santo é o teu nome, ó Deus, Deus Todo-Poderoso. Nesta noite a tua igreja está agradecida ao Senhor mais uma vez. O Senhor nos permitiu mais uma vez tomarmos a ceia do Senhor como igreja, como corpo de Cristo. Fizemos algumas vezes nas nossas casas, participamos ali da ceia do Senhor, mas estamos juntos outra vez. Estamos aqui tendo esse momento de comunhão. Senhor, abençoa meus irmãos nesta noite. Ouça as orações que se faz nesse lugar, os pedidos, as súplicas que temos feito ao Senhor nesse lugar, ó Deus. Pai, abençoe cada pessoa que chegou à tua casa, cada pessoa que veio à casa do Senhor nesta noite. A nossa oração, Senhor, que esta pessoa tenha sido abençoado com a tua palavra, com esse culto, com esse tempo aqui de comunhão, de adoração, sabendo, ó Deus, que esse lugar não é perfeito, mas é nesse lugar que o Deus perfeito, o Deus eterno se faz presente, habita aqui, e nós como os teus filhos estamos nos esforçando, lutando, combatendo o bom combate, e queremos completar a carreira e guardar a fé, chegando na presença do Senhor um dia quando tu vier buscar a tua igreja, ou que partamos e estejamos com o Senhor, sabendo que vamos chegar lá porque confiamos no Senhor e ninguém vai ficar para trás. É exortação da palavra do Senhor para todos nós. Senhor, abençoa meus irmãos nesta semana, dá uma semana de vitória sobre a vida de cada um. Haverá necessidade, dificuldade, problemas, lutas, mas em nome de Jesus, fortalece a fé, a confiança, ajuda o meu irmão, a minha irmã, numa situação difícil, nessa semana, a resolver que domingo, possa aqui, ó Deus, vir compartilhar a bênção do Senhor,
como a Fábia, nesta noite, chegou aqui compartilhando da recuperação do seu sobrinho, que durante a semana foi uma batalha que se travou, mas em nome de Jesus, essa batalha foi vencida, porque o Senhor estava conosco, está conosco e estará conosco, porque é promessa do Senhor de estará conosco sempre. E a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder do Senhor que opera em nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o teu povo que hoje à noite está aqui na casa do Senhor, com aqueles que não chegaram, que não puderam chegar, com as irmãs, com os irmãos, com as crianças que não puderam chegar, pois para muitos o momento ainda não lhes permite chegar à casa do Senhor. Mas, Senhor, abençoa meus irmãos, os nossos irmãos que estão nas suas casas hoje à noite. Graças te damos. Leva-nos em paz aos nossos lares sobre a bênção do Senhor. E nós rendemos toda a honra, toda a glória a Ti, que é digno da nossa adoração, em o nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos em paz aos nossos lares. O Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos. Vão em paz, tá? Um só corpo, uma só família, um só Senhor, e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Eu quero ser como Jesus, eu quero amar como Jesus, como Jesus, como Jesus. La, 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 la.